Olá, pessoal, tudo bom? Sou a professora Odelice Ferreira, estamos iniciando mais uma aula, mas antes a gente vai conversar um pouquinho. Esse bimestre nós vamos ter uma metodologia um pouco diferente, nós vamos utilizar as competências da BNCC, por isso que semana passada vocês utilizaram as atividades um pouco fora do que vocês já estão habituados. Então, esse bimestre eu vou precisar muito de vocês, e principalmente do auxílio da família de vocês, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com contexto, vamos trabalhar com jogos, vamos trabalhar com materiais concretos, vamos trazer a matemática para a nossa realidade. Porque se você não enxergar a matemática como algo útil em sua vida, você não vai conseguir memorizar. Então, vai ser algo que você vai estudar no momento, mas ele vai ser algo descartável. Então, quando for no ano que vem, ou nos próximos anos seguintes, você não vai conseguir lembrar dos assuntos que a gente está estudando agora. Estamos em um momento diferente, estudando através de aulas online, mas dá para você conseguir conciliar, dá para você conseguir memorizar o assunto que a gente está estudando. Então, você vai ter que ter um pouco mais de disciplina, né? Já estamos na metade do ano, chegando aí em agosto, setembro, então a gente não pode brincar nesse momento. Só que para nossas aulas não ficar muito enfadonha, as nossas atividades vai ter um pouco de lúdico no meio e vai ter também um pouco de flexibilidade, vamos dizer assim. Mas, obviamente, que a gente vai fazer todas as aulas como anteriormente. Então, nós temos 5 aulas semanais e elas vão continuar, tá bom? Então, se eu pedir para vocês fazerem a receita, vocês vão ter que fazer a receita, porque vocês não podem deixar de esquecer que a matemática está com você da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É ilusão você pensar que não gosta de matemática, porque se você não gosta de matemática, você não gosta de dinheiro. E é uma coisa que nós vivemos num mundo capitalista. Todo mundo precisa de dinheiro, não é isso mesmo? Então, se você não gosta de matemática, você não olha a hora do seu relógio. Você precisa olhar a hora para se basear, para se programar, para se planejar. E isso é matemática. Se você precisa ir num ponto do ônibus, até a distância de um ponto de ônibus para o outro, está utilizando matemática. Então, essa é a minha proposta para vocês, que vocês enxerguem todos os âmbitos que a matemática está inclusa, para que você compreenda o porquê que você estuda matemática. Tá? Matemática não é uma ciência vazia. A matemática ela existe porque foi necessário a gente utilizar ela. Então, ela existe porque eu preciso dela. Você precisa dela. Então, vamos acabar com essa ilusão de que eu não gosto de matemática, eu não entendo matemática, se você utilizar ela o tempo todo, se você vai precisar dela em todos os momentos de sua vida, tá bom? Então, vamos dar início a mais uma aula hoje. E a nossa aula de hoje é falando sobre adição e subtração, só que de números racionais fracionários. Então, o que você fez na semana passada, você estava utilizando os números racionais, só que na forma decimal, tá bom? Então, você fez uma atividade de números decimais, bem simples, mas bem usual, porque a matemática daquele que você fez é a matemática que você vai na mercearia, né? Você vai comprar 1 quilo de açúcar, você vai receber um troco, você vai levar R$ 10, mas o quilo de açúcar é só R$ 2,80. Então, você precisa contabilizar o troco que você vai levar para sua casa, tá bom? Você vai na você fez uma feira virtual, mas você fez, né? Você saiu do seu ambiente de conforto, analisou os preços, viu como é que a gente faz umas compras. Então, quando sua mãe vai ao supermercado, quando ela está fazendo a lista de compras, ela está usando a matemática ali o tempo todo, porque ela quer economizar, ela quer guardar um dinheirinho, né, para fazer outras coisas. Então, quando ela está ali no supermercado, olhando aquele R$ 2,80, R$ 2,40, R$ 2,38, ela está usando os números racionais fracionários, só que em forma de números decimais. Então, toda fração também, ela é uma divisão. Quando você diz assim que você vai comprar 12 pacotes, então, ali, quando sua mãe vai comprar no atacado 12 pacotes, ela vai ter que dividir para saber qual o valor de uma unidade, e assim ela vai saber quanto ela está pagando em cada unidade, se realmente está sendo viável levar os 12 pacotes, ou ela analisar um pacote por vez naquelas gôndolas do supermercado. Então, assim, onde é que você não usa matemática mesmo?
Onde é que você não usa o número dos racionais? Você vai precisar usar uma lotação para ir no centro. Então, ela não é R$ 4 fechada, ela é R$ 4,15, R$ 4,25. Você vai precisar saber do troco. Então, você vai precisar. Tá vendo por que a matemática existe? Porque você vai precisar dela. Então, nós temos que ter essa consciência. E quando a gente começa a trabalhar com a nossa consciência, o nosso cérebro, ele entende que a gente precisa guardar essa informação. Então, vamos arregaçar as mangas, né, para esse bimestre. Nada de preguiça, nada de procrastinar, deixa tudo para o final de semana, porque aí você vai ficar cansado e enfadado, tá bom? Hoje é segunda-feira, vamos começar nossa aula de uma forma bem positiva, vamos começar nossa semana de uma forma bem positiva, acreditando que a gente vai entender, acreditando que a gente vai chegar lá, tá bom? E acreditando que a gente vai conquistar mais esse ano. Então, nós não podemos começar a aula achando que a gente já não vai aprender. Então, não crie um círculo vicioso no seu cérebro de que você não vai conseguir. Porque se você começar a achar que você não vai conseguir, você já vai começar a criar uma barreira antes de você ver o assunto. Então, assunto é um assunto simples, que você vai entender, que você vai praticar, que você vai tirar suas dúvidas. Então, nada de susto. Assunto, conteúdo, não importa qual seja a disciplina, você vai precisar, você vai necessitar desse conteúdo para você utilizar na sua vida. Não estude como se você fosse, de repente, descartar tudo isso que você está aprendendo. Pelo contrário, o estudo, o ato de estudar, o ato de planejar, é algo que tem que estar internalizado na sua vida para que você consiga ser um adulto mais consistente, tá bom? Então, vamos parar de conversa, vamos ver nosso assunto de hoje. Vamos lá, pessoal, olha. O nosso assunto é adição e subtração de racionais fracionários positivos e negativos, tá bom? A gente vai começar a somar e subtrair, só que agora, através de fração, tá bom? Vamos começar. Você sabe o que é um algarismo? Já começa por aí. Você sabe o que é um algarismo? Resolva as seguintes operações. 3,4 mais 1,02. Essa mocinha, ela é a Débora. Você sabe resolver essas contas? Ela quer saber se você sabe resolver essas contas. Você sabe? Será que você sabe ensinar ela como é que se faz essas continhas? Como é que se faz menos 12,04 mais menos 2,96? Se você preferir, você pode ler como dinheiro. Você pode ler R$ 3,40 mais R$ 1,02. Ou menos R$ 12,04 mais menos R$ 2,96. Vai depender de como você acha melhor para você utilizar esses números, tá bom? Menos 5 mais 0,48, menos 7,001 mais 15,9. Aí vamos lá. Você saberia determinar uma sequência de passos necessários para resolver todas essas operações? Se você conseguir escrever essa sequência, estará escrevendo um algarismo. Algoritmo é uma receita ou uma sequência de passos que devem ser seguidos para atingir um objetivo. Olha aí, pessoal, é isso que eu quero dizer a vocês. É um método, você tem que saber um método, você tem que planejar. As contas, elas são planejadas, elas utilizam métodos. Então, nada na matemática é à toa. Tudo aqui tem que fazer um sentido. Então, o algoritmo é isso, é uma receita, ou uma sequência de passos que devem ser seguidas para atingir um objetivo. Veja, por exemplo, o algoritmo a seguir, que explica passo a passo uma forma de adicionar dois números decimais que podem ser positivo ou negativo, porque nós estamos trabalhando com números positivos e negativos. Então, os nossos resultados podem ser lucro ou prejuízo, positivo ou negativo, baixo, alto, entendeu? Porque nós estamos estudando, trabalhando também com a questão de sinais. Olha o que ele ensina para a gente. Primeiro, olha os métodos que nós temos que seguir. Primeiro, você vai analisar os sinais dos números, tá? Você tem que analisar o sinal, se é positivo ou negativo. Aí, dentro do primeiro método, está assim. Se os dois números tiverem o mesmo sinal, anote o sinal dos números e vá para o passo 2, adicionar os módulos. O que é que ele quis dizer? Se os dois números tiverem o mesmo sinal. Se os dois números forem positivo ou se os dois números forem negativo. Então, você anota o sinal e vai para o passo 2. O que é que tem no passo 2? Analisar o sinal dos números.
Aí ele disse, se os números tiverem sinais opostos, anote o sinal do que tem maior módulo e vá para o passo 3, subtrair os módulos. Então, ele está dizendo o seguinte para você. Se ele tiver sinais iguais, nós vamos para o módulo 2, para o segundo passo. Aí, no segundo passo, está assim. Anote os números um sobre o outro, cuidando para que as unidades estejam alinhadas vírgula com vírgula, porque nessas contas nós estamos fazendo contas de números decimais. Então, as vírgulas têm que estar o quê, minha gente? Alinhadas, vírgula embaixo de vírgula. Depois, adicione os números como se fossem números naturais, ou seja, some os números, tá bom? E C, vá para o passo 4. O que é que tem no passo 4? Escrever o resultado. Coloque a vírgula no resultado de modo que ela fique alinhada com as vírgulas dos números que foram adicionados. Então, vírgula embaixo de vírgula e vírgula também no seu resultado. Coloque no resultado o sinal que foi anotado no passo 1. Porque no passo 1, ele disse que se você tivesse o mesmo sinal. Não foi isso? A gente está seguindo aqui a sequência. Se você tivesse o mesmo sinal. Então, vai ser positivo ou negativo o seu resultado. Agora vamos para o B. Se os dois números tiverem sinais opostos, anote o sinal do que tem maior módulo e vá para o passo 3, subtrair os módulos. No passo 3, ele diz para você seguir A, B, C, vá para o passo 4. Ele está dizendo o seguinte, para você seguir os passos do 2 e ir para o passo 4. Coloque a vírgula no resultado, no modo que ela fique alinhada com as vírgulas dos números que foram adicionados. E fazer a questão dos sinais. Vamos continuar para a gente poder compreender melhor. Você deve ter notado que para escrever um algarismo partimos de alguns conhecimentos prévios. Na atividade anterior, é possível notar que a pessoa que irá utilizar o algarismo só conseguirá resolver as operações se souber de antemão analisar os sinais dos números, identificando como positivos ou negativos, comparar os módulos dos números, identificando o maior e o menor, reconhecer em um número qual é a casa das unidades, adicionar e subtrair números naturais. Resolva agora as seguintes operações. Aí, nessas operações, nós estamos o quê? Com frações. 5 terços menos 7 terços, menos 7 terços mais 5 terços, 5 terços mais 7 quartos, menos 7 terços menos 5 quartos. Utilizando esse exercício, resolva o desafio a seguir. Vamos para o desafio? Considere agora que você vai programar um computador para somar e subtrair frações. Olha, tudo que você queria, né? Um computador que fizesse tudo por você. Para isso, você deve escrever um algoritmo, descrevendo passo a passo como um computador pode proceder para adicionar ou subtrair frações positivas ou negativas, obtendo como resultado a fração mais simples possível. Para isso, considere que você tem que considerar esses métodos. O computador sabe analisar os sinais e comparar módulos de números inteiros. Ele sabe fazer aquele cálculozinho, mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais. Analisar os sinais e comparar módulos de números inteiros. O computador ele deve saber calcular potência, multiplicar, dividir, adicionar, subtrair números inteiros. Determinar o MMC e o MDC de dois ou mais números naturais, ler uma fração e identificar qual o seu sinal, qual o número é o numerador e qual número é o denominador. O computador não sabe reconhecer números decimais ou operar com eles, simplificar a fração ou operar com elas. Fica aqui sobrescrito, né? O algoritmo teste com operações realizadas anteriormente. Depois de escrever o algoritmo, teste como as operações realizadas anteriormente para ver se ele funciona. Então, o computador ele não sabe, tá? Esses detalhes que a gente acabou de ver. Todos nós chegamos aos mesmos resultados nas operações, mas criamos algoritmos diferentes. Vamos analisar o que foi que aconteceu aqui. Primeiramente, a gente vai ter que relembrar os conceitos de fração, tá? Fração com denominadores iguais, frações com denominadores diferentes. Então, vou adiantar um passo aqui. Tá vendo por que 5 terços menos 7 terços foi igual a menos 2 terços? Porque os denominadores deles aqui foram iguais. Então, quando é igual, eu repito o meu denominador, tá? E aqui eu faço a subtração. Aí eu subtraio 5 menos 7 e vou
colocar o sinal aqui do número maior. Então, aqui eu fiz 7 menos 5 deu 2, e o número maior ele era negativo, então minha fração ficou negativa. Veja que nos demais aqui, olha o que aconteceu. Os meus denominadores, eles são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, você vai ter que tirar um MMC. Vamos seguir. A menininha, ela disse o seguinte, a Débora. No meu algoritmo, eu multipliquei os denominadores das frações, depois dividi o resultado pelos numeradores para obter frações equivalentes. Então, ela disse assim, no meu algoritmo, o método que ela utilizou, veja bem, ela multiplicou os denominadores da fração. Pode isso acontecer, multiplicar os denominadores? Você lembra o que é denominador, né? São os números que ficam embaixo. E numerador são os números que ficam em cima. Você pode multiplicar os denominadores quando os denominadores forem números primos. E você pode fazer essa multiplicação. Você não precisa fazer um MMC. Então, por exemplo, se você tiver 2 e 3, você pode multiplicar 2 vezes 3. E ele vai ser o seu novo denominador. Aí ela disse, depois dividir o resultado pelos numeradores para obter frações equivalentes. Ok, o método dela está correto. Vou colocar aí esse menininho aí de vermelho de John, tá bom? No meu algoritmo, eu usei o MMC para encontrar o denominador comum e usei as regras de sinal para determinar quando somar e quando subtrair. O método que John usou é o método mais, vamos dizer, comum, que a gente utiliza nas nossas continhas. Primeiro a gente tira o MMC, depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Vou colocar esse menino aí como Alex, né? Nós não temos nenhum cadeirante na nossa turma, então vai ser um nome fictício. No meu algoritmo, eu também multipliquei os denominadores para encontrar frações equivalentes. Além disso, usei o MEDC para simplificar as frações. Ele já usou um método que é muito diferente. A gente quase não utiliza esse método, porque... Agora uma pergunta, o que é fração equivalente? Fração equivalente é quando você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número para achar o que você precisa, ou você divide, tá? E ele utilizou o MEDC para simplificar a fração. Esse método é quase não usa, tá bom? Aí vamos lá. Perfeito. Relacionamos o conceito de aplicação dos números racionais, fracionários negativos e positivos dentro da adição e subtração. Observe. Minha gente, eu coloquei letras, mas isso não quer dizer nada, tá bom? Você tem que analisar o seguinte, que B e D é o seu denominador, A e C é o seu numerador. É isso que você tem que colocar na sua mente. Se B e D são diferentes, né? Óbvio. Então, você tem que tirar o MMC de B e D. Aí, eu coloquei aqui MMC embaixo. Veja que eu coloquei MMC. Aí, eu coloquei MMC dividido por B e multiplicado por A. O que é que eu quis dizer para você? Que o número que você encontrar nesse MMC, ele vai ser o seu novo denominador. E você vai colocar ele aqui embaixo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai dividir por B e o resultado vai multiplicar por A. E vai ser assim com o outro. Você vai pegar esse MMC, dividir por D e multiplicar por C, tá bom? Depois nós somamos os resultados que a gente encontrou, x mais y, e o MMC a gente vai continuar com ele aqui, a gente vai só copiar. Note que usando o MMC, garantimos que a fração equivalente encontrada será a mais simples possível. Então, o método que John usou é o método mais usual e é o método mais simples possível, tá bom? Pois será criada sobre o mínimo múltiplo comum, ainda assim a soma de x mais y pode resultar em um número que tem um divisor comum com o MC calculando, porque os números que dá aqui em x mais y, ele pode dividir pelo número do MC, ou ele pode simplificar, tá bom? Dividindo um denominador, o numerador da fração resultante, pelo MDC dos dois termos. Aí vamos continuar. Nessa aula, aprendemos a somar números fracionários, como nos exemplos. Veja bem, observa a soma de dois racionais positivos. Aqui já está a prática, minha gente. Ó. 2 e 4. 2 é o número primo, 4 é o número composto. Isso implica dizer que eu não posso multiplicar 2 vezes 4. Eu tive que tirar o MMC de 2 e 4, que resultou em 4, tá? Aí vamos lá detalhado. 4 dividido por 2 é 2, e 2 vezes 1 é 2. Olha o 2 aqui escrito. 4 dividido por 4 é 1, 4 mais 4 vezes 1 é 3. Olha o 3 aqui. Aí agora eu somei. Repito o denominador e vou somar. 2 mais 3, 5. Beleza, achei a minha fração. 5 sobre 4. Agora eu vejo o que acontece quando um dos números é negativo.
Gente, primeiramente, aqui é uma fração negativa e aqui é uma fração positiva. Olha, os denominadores são iguais, 2 e 4. Então, meu denominador é 4. De novo, 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. Só que aqui ele é negativo, essa fração. Então, olha aqui, eu copiei o 2 negativo. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 3, 3. Ótimo, aqui esse sinal é positivo, eu copiei o meu mais 3, positivo. Agora eu vou fazer o quê? A subtração. 3 menos 2 é 1. O número maior é positivo, então meu 1 aqui é positivo. E eu copio o meu denominador. Por fim, observe o resultado da soma quando os dois números são negativos. Beleza, vamos lá. Se fosse para você fazer detalhadamente, eu ia dizer para você o seguinte: primeiro resolva os sinais. Primeira coisa, se você tem dificuldade com sinal, você primeiro resolve os sinais, tá bom? Depois você vai para o MMC e depois você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 5 e 3 são primos, então eu posso multiplicar. 5 vezes 3, 15. Ótimo. 15 dividido por 5 é 3, 3 vezes 4, 12. Só que minha fração aqui é negativa, o meu número continua negativo. Beleza. 15 dividido por 3 é 5, 5 vezes 1 é 5. Só que aqui eu tenho mais e um menos, né? Então, mais com menos é menos. Então, isso implica dizer que aqui ficou menos 1/3. Por isso que aqui ficou menos 5. O 15, eu repito, meu denominador, menos 12 com menos 5. Os dois são o quê? Sinais iguais, somo e conservo o sinal. Então, 12 mais 5, 17. Menos 17, tá bom? Vamos encontrar o resultado da expressão? E aí, pessoal, isso aqui não é um desafio, né? Como vocês gostam de dizer, pode ser a manada toda de problema, né? Só que como é que você resolveria esse problema? Isso aqui é a sua atividade de hoje, tá bom? Então, é o seguinte, vamos lá para as dicas. Primeiro, você tem que resolver o que está dentro dos parênteses. Depois, você vai resolver o que está dentro do colchete. Então, primeiro você vai resolver menos 1/2, 1/2 menos 3/2. Aqui, os denominadores não são iguais? São. Então, você vai repetir o 2 e vai resolver 1 menos 3. Quanto é 1 menos 3? Menos 2. Aí, então, aqui já vai ser menos 2 sobre 2. Lembrando, copia todo o resto, tá? Copia 1/5, aí resolve o sinal, mais com menos, menos, menos 3/4. Aí agora mais com menos vai ser menos, menos 2 sobre 2, menos, aí vamos ver o que vai sair daqui. Aqui também, denominador igual, super simples. Vai repetir o denominador e vai resolver o numerador. Só que aqui, minha gente, é o seguinte, menos 2 mais 2, diga aí. Primeiro, você tem que resolver o sinal, tá bom? Então, aqui vai ficar assim, menos com menos mais, e menos com mais é menos. Deu no mesmo. Aqui vai dar zero, porque menos 2 com mais 2 é zero. Zero dividido por 3 é zero. Então, aqui, ó, vai dar zero. Mas, só que nessa fraçãozinha aqui, os denominadores são diferentes. Você vai tirar o MMC de 4 e 5, vai achar um novo denominador, vai dividir por debaixo, multiplicar pelo de cima, tá bom? Então, você vai tirar o MMC de 4 e 5, o resultado de MMC de 4 e 5, você vai, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e não esqueça da questão de sinal. Eu quero ver quem vai conseguir fazer essa expressão. Professor, é complicado? Não, você só tem que ter calma, fazer um por vez. Matemática é isso, quanto mais pressa, a pressa aqui é inimiga da perfeição. Aqui é a mesma coisa, chegar em casa não ter coragem de esquentar a comida, comer gelado. Eu detesto, ninguém merece. Continuando. A dica de hoje, eu vou mudar aqui o sentido da coisa. Hábitos dos estudantes que levam à reprovação. É uma coisa que a gente não quer, é reprovar, né? Uma coisa que você não quer e nem eu quero que aconteça com você. Então, quais são os hábitos dos estudantes que levam à reprovação? Não fazer anotação, não criar uma rotina, deixar para a última hora, não prestar atenção e desrespeitar o professor. E pronto, bombou tudo essa última, juntando com todas as outras, fez um bolo aí, ó, com medo daquela azia, pá, reprovação na certa. Então, aqui são os hábitos do que você não deve fazer, tá? Então, preste atenção no que você não deve fazer e faça o oposto, faça o contrário.
Tenha um bom dia e uma boa aula.